Bem, gente, agora vamos voltar aqui para o nosso tema, tá? O que é assédio moral? Então vamos lá. Consiste na repetição deliberada de gestos, palavras orais ou escritas, além de comportamentos de natureza psicológica, os quais o servidor, o empregado ou o estagiário, ou o grupo de servidores e empregados a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de deteriorar o ambiente de trabalho. Ou seja, ela tem que ser, o assédio moral sempre tem que ser repetido, não caracteriza em uma única vez. Por exemplo, porque uma única vez eu posso estar nervoso e depois eu peço desculpa, sei lá. Sempre acontece, né? Coisas assim, né? E pode ser por gestos. Eu posso fazer gestos que te desmereçam. Eu posso falar ou escrever, tá? Tipo bilhetes mal educados, né? Que deixam o lugar, né? Além de comportamentos de natureza psicológica, ou seja, aquele tipo de comportamento no qual eu te desmereço. Tipo, virar as costas para você, não deixar você falar. Tá? Isso é muito comum. Tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. A habitualidade da conduta e a intencionalidade, ou seja, o fim discriminatório, são indispensáveis para a sua caracterização. Ou seja, habitual. É aquilo que vai acontecendo na sequência. Não pode ser uma única vez. E a intencionalidade. Ou seja, não é porque eu posso estar nervoso e falar uma coisa. Tá? Ou seja, só que eu não tive intenção. Eu tenho que ter a intenção. Tem que ser habitual e com a intencionalidade. Tá? Ou seja, tem que ser sempre e eu consciente de que eu estou te assediando. É assim que funciona, tá? Ainda que frequentemente a prática do assédio moral ocorra no local de trabalho, é possível que se verifique em outros ambientes, desde que o seu exercício esteja relacionado às relações de poder desenvolvidas na seara profissional. Por exemplo, eu estou na rua, num domingo. Aí alguém me encontra e me assedia, me xinga, sabe? Não está no local de trabalho. Mas aquela situação ocorre por conta do estado do local de trabalho, que é aquilo que o senhor colocou. O cara me ligou querendo que eu, no domingo, à noite, sabe? Coisas assim, né? Querendo me obrigar a fazer algo porque tem que ser feito naquele momento que ele quer. Então a gente precisa tomar um certo cuidado também com esse tipo de prática, tá? Exemplos. A exposição aqui, os exemplos são aqueles que eu já falei, tá? A exposição a situações vexatórias com o objetivo de ridicularizar e inferiorizar, afetando o seu desempenho. Geralmente é coisa que vai afetar o desempenho profissional, que vai atrapalhar você a fazer o seu serviço, de alguma maneira. Tá? É comum que existam tantas ações diretas por parte do superior hierárquico, como acusações, insultos, gritos e indiretas, ou ainda a propagação de boatos e exclusão social. Por exemplo, a pessoa que te xinga, que foi o que ele relatou, né? A questão, chamou de burro, tá? Grito, ou seja, o seu chefe vai te dar ordem gritando, porque uma coisa é quando a pessoa tem um tom de voz alto. Eu posso ter um tom de voz alto, eu mesmo tenho, só que você percebe quando é tom de voz alto e quando é grito. Sim. Né? Indiretas,
Tipo, ó, eu vou pedir para fulano fazer porque você não tem condição de fazer. Tá? Ou seja, eu estou te excluindo de uma forma indireta. Porque será que se te explicar o serviço você não consegue fazer? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essas situações, tá? Aqui são aquelas situações que eu já falei, lembra que a gente acompanhou aqui na apostila? Tá? São vários aqui. Diferenciando o assédio moral dos atos de gestão, tá? Porque existe uma diferença entre assédio moral e atos de gestão, tá? Tem gente que chega e fala assim, mas ele me deu uma ordem. Peraí, se ele é seu chefe, ele vai te dar ordem. Não tem problema nenhum nisso. Tá? Você que é diretor, você tem que dar ordem. E quando você dá uma ordem, essa ordem ela é para ser cumprida. Existe uma questão hierárquica. A prática de atos de gestão administrativa sem a finalidade discriminatória não caracteriza assédio moral, como a atribuição de tarefas aos subordinados, a transferência do servidor para outra lotação, outro posto de trabalho no interesse da administração, a alteração da jornada de trabalho no interesse da administração, a destituição de funções comissionadas, etc. Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma função gratificada. Eu tirar ela da função gratificada e colocar outro, não tem problema nenhum. É um ato de gestão. Tá? Desde que não fique caracterizado que eu estou fazendo aquilo por um motivo de perseguição. Por exemplo, agora vai mudar o presidente da Câmara, não vai? O outro que entrar, ele tem o direito claro, líquido e certo de modificar a estrutura da Câmara. Ele quer um novo... Ele quer pessoas que ele confia naqueles locais. Então ele pode tirar uma função gratificada, ele pode exonerar cargos em comissão, colocar outra pessoa no lugar, não há problema nenhum. Tá? Não há problema nenhum. Certo? Há transferência. Transferiu fulano para tal lugar. Tá. Ele foi no mesmo cargo dele? Foi. A atividade que ele vai fazer é compatível com o cargo que ele ocupa? É. Então não há perseguição. O que eu não posso é fazer aquelas transferências que gera perda das atribuições do cargo. Tipo, ele trabalha no RH e aí eu transfiro ele para limpeza. Não tem lógica. Tá? Ou seja, aí caracteriza desvio de função. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá? Não caracteriza o assédio moral o exercício de atividade psicologicamente estressante e desgastante, porque, por exemplo, se faz parte das suas atribuições, você não pode reclamar que as suas atribuições são estressantes. Tipo, por exemplo, olha, vamos para São Paulo e o motorista pega lá um trânsito caótico, ele não pode alegar assédio moral nisso. Por quê? Porque o trânsito de São Paulo é desgastante. Entendeu? É estressante dirigir. Agora, eu não posso também chegar e falar assim, olha, nós vamos para um curso, vocês aí, olha, você vai me levar para um curso em Brasília. Só que eu quero ir direto, eu não quero parar. Sim. Não, aí você já está assediando ele. Por quê? Porque o motorista ele tem que parar periodicamente. Uma viagem desse porte provavelmente vai ter que ser dividida em 2 dias, porque vai ultrapassar em muito a condição. Tá? Então aí você já está assediando ele, falando que você tem que fazer, que ele tem que fazer algo. As críticas construtivas ou avaliações do trabalho realizadas por colegas superiores, desde que não sejam realizadas em público e expõem o servidor a situações vexatórias e os conflitos esporádicos com colegas ou chefias. Porque conflito a gente tem até em casa. Até em casa.
Você nunca discutiu com a sua esposa? Já aconteceu. Porque é normal. É chato falar que não, né? Não, porque é o normal. É o normal. A gente acaba isso, não concordo com isso, não gostei disso que você fez, essas questões, né? Agora, no trabalho, eu não posso fazer críticas na frente de todo mundo. Por exemplo, uma coisa que é totalmente fora do padrão e que tem vereador que costuma fazer. Vai para a tribuna falar mal de servidor. Tá? E às vezes o servidor da própria Câmara. E fala o nome do indivíduo, expõe o problema. Né? Isso está fora de cogitação. Isso pode ser caracterizado como assédio moral. Por quê? Porque colocou aquela pessoa numa situação vexatória. Não pode, não tem que falar isso. Ele pode falar do serviço. Por exemplo, eu posso falar, eu posso ir na tribuna, eu posso fazer o que eu quiser e falar sobre, tipo assim, o serviço de saúde do município tem falhas de servidor que não cumpre jornada, mas eu não posso chegar e falar assim, olha, o servidor fulano de tal chega atrasado, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Não, é melhor eu falar de uma maneira adequada e não de uma maneira nominando. Né? Agora, essas são situações que a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Sim, sim.